dois assuntos que eu falei que queria comentar. Vou começar pelos assuntos aqui. Vamos lá. Primeiro, KNRI. Saiu uma notícia no Brasil Journal dizendo que a São Carlos, é isso? São Carlos Participações vendeu vários imóveis por 800 e poucos milhões de reais, se não me engano. E eu já tinha visto essa notícia num outro veículo, falando para um fundo imobiliário. E aí o Brasil Journal afirmou que o fundo imobiliário é o KNRI 11. Que fontes, né, diriam que é o KNRI e tudo mais. E aí, o que acontece? Não teve nenhum comunicado do KNRI, não teve fato relevante, não teve comunicado ao mercado, não teve nada. E aí tem um veículo de comunicação bem conceituado afirmando que é. Então, ainda que não tenha sido o KNRI o comprador, cabia um comunicado ao mercado, pelo menos, dizendo, fomos nós, não fomos nós. Vou comparar com o Credit Suisse. Por ter saído no Diário Oficial da União, eles foram lá e pumba, ó, é isso aí, tá? Plano e plano é a compradora. Aí, Diário Oficial da União, como a gente falou, só o Otimar lê. Nem o Sérgio Beleza, que é mais velho que o Otimar, leu o Diário Oficial da União. Mas o Credit Suisse foi lá e falou, se saiu aqui, eu vou, né, dar informação também aqui para o mercado, da maneira com que o investidor está habituado. Então, a Kinea já deveria ter divulgado um comunicado ao mercado a um fato relevante, confirmando ou negando. Desculpa, não tem outra. Não, já tinha que ter saído. E se não saiu, a B3 já deveria ter cobrado. A B3 pode, sim, tem poder para isso, para cobrar esclarecimentos. Então, esperamos que na segunda-feira tenha algum comunicado do pessoal da Kinea. Fato relevante, comunicado ao mercado, e se não for espontaneamente, que seja pela B3 exercendo o seu importante papel de autorregulador do mercado. Se tem uma notícia dizendo que o KNRI comprou 850 milhões de reais em imóveis, tem que ter um comunicado oficial da Kinea, dizendo que sim, ou desmentindo, falando que o veículo de comunicação está errado. Mas tem que ter. Não pode o mercado ficar em dúvida se isso aconteceu ou não. Concordam? Concordo, professor. Eu dei uma analisada no documento, quando saiu a notícia, né, da Brasil Journal. No que consiste, né? A São Carlos, ela conseguiu fazer uma venda a um cap rate, se não me engano, vou colocar números aqui, não necessariamente exato, a 10,6. E, aliás, o imóvel estava a 10,6 dentro do portfólio da São Carlos. E ela fez a venda a 7,4, né, o cap rate 7,4 para a Kinea. E o que isso significa? Que quando você tem a diferença de cap, né, de cap rate, você tem uma geração de valor. Então, você pega, por exemplo, um imóvel que vale 100 milhões, paga 10 milhões de aluguel, vale 100 milhões, o cap de 10, né? Para que esse mesmo aluguel de 10 milhões tenha um cap de 7, esse imóvel ele tem que valer 130, 140, 100, né? Então, você ganha esses 30, esses 40 milhões de ganho de capital. Então, essa diferença, né, ela acabou destravando valor dentro da São Carlos. Então, é a mesma coisa que acontecia ali, por exemplo, na Gagru. Estava, né, abaixo do valor patrimonial, o valor de mercado dos imóveis X, e ele vendia por X mais alguma coisa. Né? Então, quando você vende alguma coisa acima do valor patrimonial e você está abaixo do valor patrimonial, essa diferença aqui, se você entregar para o cotista, é um retorno interessante. Né? É uma geração de valor para o cotista. Então, assim, para São Carlos, né, a TIR deles foi bem elevada, foi alta e tal, né, então foi um bom negócio para eles. E a Kinea, né, segundo, né, o Brasil Journal, né, a gente não teve fato relevante, como o professor Arthur falou, né, foi só a reportagem, vai comprar uma parte, né, também pagando um percentual de início, e depois o restante ficar com fluxo. Então, o primeiro ano, o segundo ano vai ter um retorno maior, e depois no terceiro ano um retorno por volta de 8, né? Isso aí também geraria valor, né, para dentro dos fundos imobiliários, porque a gente tem, dentro do fundo imobiliário, tem uma estrutura mais enxuta. Então, embora você tenha, dentro de uma empresa lá, um desconto grande e tal, aqueles imóveis você podendo comprar com desconto muito mais elevado, mas dívidas e um monte de outras coisas, custo, né, dessa dívida,
ele faz com que o retorno ele não chegue exatamente no bolso do acionista na empresa. No fundo imobiliário, não, você tem que distribuir 95%, aquela coisa toda. Então, é mais fácil você enxergar esse retorno voltando, né? Então, é uma operação ali interessante, você vê que você fala assim, poxa, sempre quando alguém está ganhando alguma coisa, alguém está perdendo. Nem sempre, né? Às vezes você consegue fazer uma operação que faz sentido para ambas as partes. Exatamente. Cada um no seu momento, né, com os seus negócios, com os seus objetivos. Uhum. Sobre essa questão de comunicação, geralmente, quando são dois entes listados em bolsa ou que têm exigências de certos níveis de transparência, principalmente por estar em bolsa, geralmente você tem um combinado, do tipo, olha, a gente vai assinar dia tal e a gente vai divulgar dia tal. Então, olha, a gente vai assinar um memorando de entendimento e aí a gente divulga e no fechamento a gente divulga. Claro que às vezes um divulga na noite de um dia, outro na abertura do outro, ali é um gap de, sei lá, 24 horas, que seja, entre uma operação, entre uma perna e outra. E sim, esse foi divulgado, na verdade, no dia 19, né, que saiu na São Carlos. A Brazil Journal, né, buscou fonte, etc. O que não tem nada de errado em buscar fonte. Eu mesmo já fiz vídeos onde eu tinha conversado com pessoas que estavam próximas à operação, muitas vezes até com o gestor, com o administrador, etc. E na conversa falando, olha, mas a gente não se conversou, a gente não se falou. Porque às vezes ele não pode publicamente, etc. Mas, por exemplo, não me considero um jornalista, mas é parte da função jornalística, digamos assim. Então, sim, vamos dizer, se for o KNRI, fica mais feio. Se não for, porque teoricamente ele não tem uma obrigação formal de comunicar o não fechamento de uma transação, a não existência, né, digamos assim. Se não for, a obrigação de comunicação fica menor, a menos que provocado pela CVM, pela B3, como você falou. Se for, fica estranho. Assim, olha, o negócio já está fechado há 5 dias, né? Vamos dizer assim, na segunda-feira a gente está falando de uma semana, né? Arredondando aí os números. Eu estou abrindo aqui o fato relevante da São Carlos, tá, Nod? Sim. Então ela fala aqui que o comprador é um fundo de investimento imobiliário, sem dizer qual, né? E fala que as famosas condições precedentes. Salta-se que a efetivação da operação está sujeita à superação de condições precedentes e tal. Então, talvez o fundo imobiliário comprador, só queira divulgar após a superação de condições precedentes, certo? Qual seria? Vamos lá, tentando... Se é o KNRI e se eles pretendem fazer uma emissão de cotas, eles já estão em período de silêncio. 60 dias antes do início da emissão de cotas, eles já estão em período de silêncio. Então, poderia ser por esse motivo, se for o KNRI, eles não terem se pronunciado e principalmente não terem pedido para São Carlos não dizer quem é. Poderia ter a menor sombra de dúvida. Ou então, não é o KNRI, é um outro fundo imobiliário que não quer que seja divulgado. A gente viu recentemente venda de participação em shoppings, o VIS que vendeu, só depois foi aparecer que era um fundo imobiliário. Até então, no momento do negócio, ele não queria que aparecesse quem era. Então, pode ser que a CNEA, se é que é a CNEA, esteja nessa encruzilhada, porque precisamos fazer uma emissão para pagar isso, então a gente já está em período de silêncio. Então, pode ser que sim. Mas, pelo menos a B3, acho que não tinha que estar em encruzilhada nenhuma. Você tem uma informação pública num veículo de comunicação, tem que pedir esclarecimentos, né? E aí também, talvez tenha pedido e talvez tenha recebido de volta, B3, então pega esse abacaxi aí e me diz o que eu faço. Não é? Possível. É possível. Até porque talvez muita gente não saiba, mas a